Episódio 9. Ferramenta de busca. Mergulhar é uma delícia, mas não é fácil. Dá trabalho, exige preparação, às vezes é incômodo, pode dar falta de ar, pode dar medo e o principal, requer atenção e calma. E um bom mergulho requer também curiosidade. Tudo é diferente embaixo d'água. Outras cores, outros formatos, outra forma de se movimentar, outra gravidade. É uma realidade nova. E foi um pouco disso tudo que a gente viveu nessas últimas semanas, mergulhando nos diferentes formatos e movimentos da masculinidade. Em quais corais ela se escora? Em quais cavernas se esconde? Como vem à superfície? Porque, para aprender a lidar com a masculinidade distorcida, é preciso ter a curiosidade e a atenção de uma mergulhadora ou de um mergulhador. Ao longo dessa temporada, a gente olhou a masculinidade sob vários ângulos: sexualidade, paternidade, vulnerabilidade, saúde e como o relacionamento com as mulheres e os amigos são impactados por essa noção do que significa ser homem. Falamos sobre tanto e ainda teria tanto para ser dito e para ser escutado. Poderia ter 1000 temporadas e a gente não teria encerrado esse assunto. Por isso, esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de um tema específico, eu vou indicar uma bibliografia emocional. Quero que esse episódio seja um lugar para vocês voltarem. Uma terra firme para quando estiverem navegando entre os sinais e as manifestações de uma masculinidade distorcida perto de você. Com seu parceiro, com seus amigos, com seus filhos, no trabalho, na academia, na fila do supermercado. A temporada inteira trouxe diferentes especialistas para deixarem a água menos turva, mas o processo de entendimento de um assunto complexo como a masculinidade é permanente. A criação de repertório também. E aqui eu falo inclusive de repertório emocional. Porque às vezes a gente vê, escuta ou lê algo que se aplica e nos ajuda a lidar melhor com algumas situações do nosso dia a dia. E quanto mais abastecidos de referência, melhor. Por isso, a bibliografia que trago nesse episódio é uma curadoria com sugestões de filmes, livros, autores e autoras, podcasts e outros materiais que de alguma maneira dialogam com os temas que a gente trouxe ao longo dessa temporada. Gosto de acreditar que a partir de agora, essa temporada do Sem Vergonha também faz parte dessa bibliografia afetiva enorme que está sempre em construção. Imagina que esse episódio é tipo uma página da Wikipédia. Você vai lendo e aí de vez em quando tem uma palavra que dá para clicar. Você clica e abre uma nova aba. Dentro dessa nova aba tem outras informações e outras palavras que você pode clicar. Se parece que é um ciclo infinito e interligado, ótimo! É porque é exatamente assim que o conhecimento funciona. Minha primeira indicação não poderia ser outra. Vocês já viram A Máscara que Você Vive? Eu diria até que essa é uma das inspirações para esse podcast que vocês estão ouvindo agora. Para tratar sobre as origens da masculinidade distorcida, esse documentário volta para a infância, acompanhando meninos e jovens que tentam permanecer fiéis a si mesmos enquanto caminham na corda bamba da masculinidade. A gente viu no episódio anterior como é importante falar sobre masculinidade já na infância. Esse tal chão que a gente pisa a vida inteira. Não pode ser tabu. Se a gente quer um futuro com homens mais saudáveis e menos relacionamentos tóxicos, é preciso pensar numa educação com empatia o suficiente para que haja espaço para acolher e ser acolhido. A Máscara que Você Vive está disponível no YouTube, de graça, legendado em português. Uma maravilha. 1h30 que vale muito a pena. Falando de infância e masculinidade, é legal citar também o Boyhood, aquele filme que acompanha a vida de um garoto dos 6 aos 18 anos. É um filme de ficção, mas a ficção e a realidade se misturam, porque o processo de criação do filme é fascinante. Os atores usavam suas próprias roupas e o elenco se encontrava uma vez por ano para gravar.
uma vez por ano ao longo de 12 anos, justamente para pegar a transformação em tempo real do rosto e da personalidade daquela criança que se torna adolescente diante dos nossos olhos. Boyhood é um grande filme e foi indicado a vários Oscars. Foi dirigido pelo Richard Linklater, tem o Ethan Hawke e a Patricia Arquette no elenco e está na Netflix, Amazon e Apple TV. Indico também o documentário O Silêncio dos Homens. O filme é fruto de um trabalho bem grande de pesquisa do Instituto Papo de Homem. 40 mil pessoas foram ouvidas na montagem do projeto. Pessoas de diferentes lastros e estratos sociais. Em mais um capítulo da série Números Chocantes que Não Chocam, uma das estatísticas colhidas pela pesquisa do documentário é que 7 em cada 10 homens não falam com seus amigos sobre suas angústias. A notícia boa, e que também é mostrada no filme, é que tem várias iniciativas surgindo para o acolhimento desses homens em todo o Brasil, com diferentes abordagens e diferentes enfoques. Tem inclusive um podcast legal que já dedicou um episódio inteiro sobre esse documentário. O Brotherhood Brasil tem uma temporada só e dá para ouvir pelo Spotify. O episódio sobre o silêncio dos homens é o 9º, mas a temporada toda tem discussões interessantes e pode ser um material introdutório para indicar aos homens da nossa vida que querem começar a se aprofundar sobre o conceito de masculinidade. O Silêncio dos Homens dá para assistir no YouTube, do canal do Papo de Homem, mas antes de você assistir, que tal ouvir o coordenador do projeto? Para falar mais sobre o documentário, eu trouxe para conversa com a gente o jornalista e pesquisador Ismael dos Anjos. Ismael, o silêncio emocional dos homens está menor ou essa é uma impressão assim de uma bolha restrita? O que você acha? Eu gosto de pensar que está menor, mas a gente também tem números que nos levam a crer que é só uma bolha restrita. Eu entendo que, de maneira geral, os homens estão recebendo um convite a fazer diferente, até porque os que se relacionam com mulheres estão encontrando mulheres que não estão dispostas a se relacionar com homens com restrição emocional, com os mesmos comportamentos de sempre. Mas tem muito homem também se apegando ao que eles acham que os trouxe até aqui. Então, homens que ficam apegados a movimentos cada vez mais conservadores, a temerem o que eles chamam de uma feminilização ou uma subserviência ao feminino e por aí vai. Então, temos boas e más notícias caminhando juntas, acredito. Você tem esperança? Tenho. Eu sou pai de um menino de 10 anos. Se eu não tiver esperança, eu vou desistir. Mas é difícil. O que eu sinto, tá? Eu sinto que a gente tem, na prática, alguns exemplos de mudanças. Por exemplo, eu costumo olhar muito para a geração de meninos e ver o que está sendo dito de dados, o que a gente tem em levantamentos. E a gente tem, por exemplo, uma campanha que está sendo feita hoje pelo Instituto PDH, números preliminares saindo, e 6 a cada 10 meninos dizem que não têm referências positivas do que consideram uma boa masculinidade ao redor. Eu acho que na minha época eu nem ia saber responder uma pergunta dessas. Então, nesse sentido, eu acho que eles notarem que as referências que eles têm não são positivas já é algo bacana. Mas sinto que a minha geração não tinha referência e a gente ainda não virou referência o suficiente para que a próxima geração consiga se criar de uma maneira diferente. Espero que a gente consiga algo assim. Mas quando você fala que você tem esperança, porque você tem um filho de 10 anos, fica bem claro para mim que você tem esperança na próxima geração, na geração do seu filho. Em relação à nossa geração, perdidos? Perdidos não, mas tentando. Eu acho que não acredito numa solução coletiva abrangente o suficiente para o tamanho que a gente sente que precisa. Mas eu vejo mudanças acontecendo. Eu vejo uma conversa como essa como uma mudança. Eu vejo a quantidade de conversas em torno dos dias dos pais, que tem sido crescente, como uma mudança. Eu vejo campanhas como, eu sou hoje embaixador da Copai, por uma licença paternidade ampliada, que bota os homens para entender que ser pai não é algo facultativo, que é uma obrigação, uma responsabilidade, inclusive uma oportunidade de se olhar, se desenvolver, como algo que me anima. Eu só não sinto que a mudança vai acontecer na velocidade que a gente precisa. Está muito implicado em várias das piores coisas que a gente vive socialmente e não sei se a gente vai mudar em tempo.
Que bom te ouvir. Como coordenador do projeto, qual dado a pesquisa e o documentário revelaram que te chamou mais atenção, Ismael? Um geral que me chama atenção no Silêncio dos Homens foi que 78% dos homens disseram ter sido ensinados a não se comportar de modos que pareçam femininos. E quando a gente pensa nisso, né, um número de quase 80%, a gente sente que os homens criaram um espaço bem apertado para si. Porque quem é o gênero que a gente diz que está em contato com os próprios sentimentos? O gênero feminino. Qual é o gênero que a gente apelidou na sociedade, muito erroneamente, de sexo frágil? O gênero feminino. Então, várias das coisas que nos fazem eminentemente humanos, os homens colocaram como coisa de mulher. Então, entrar em contato com os próprios sentimentos, ser capaz de nomeá-los, ser capaz de responder e resolver as coisas no diálogo, os homens muitas vezes não querem, porque vejam isso como feminino. E não conseguem pedir ajuda, mesmo quando sabem que tem problema, porque ser frágil é sinônimo na cabeça dessa masculinidade hegemônica de algo feminino, e eu não quero correr o risco de ser percebido como um homem que não aguenta o tranco, como um homem que precisa de ajuda, como um homem frágil. A gente perde pontos na carteirinha de macho se a gente senta de determinado jeito, se a gente usa determinada cor, se a gente se comporta de determinado jeito. Então, acho que esse é um dado geral, esse medo do feminino, essa repulsa ao feminino, que me preocupa bastante e que diz muito sobre os movimentos mais reacionários que a gente tem, né? Com as mulheres ocupando cada vez espaços diferentes na sociedade, cada vez se negando a aceitar alguns comportamentos, a reação desses caras fica cada vez mais evidente, né? Seja em espectros políticos, sociais e tudo mais. Mas tem um número específico que, ao juntar com outros números públicos, me preocupa mais. 85% dos homens, esse é o número mais prevalente da pesquisa inteira do Silêncio dos Homens, dizem que foram ensinados a serem bem-sucedidos profissionalmente. Não tem como 85% dos brasileiros ser bem-sucedido profissionalmente. Não tem lugar no pódio para todo mundo. Mas a gente mata e morre tentando. E esse dado desemboca em outros dados públicos que me preocupam. E quando eu penso em dados como do Ministério da Saúde, que os homens cometem suicídio entre 3 e 4 vezes mais do que as mulheres, e especificamente, pensando em vários debates que estão acontecendo no momento no Brasil, que os meninos negros entre 10 e 28 anos têm 45% mais chance de suicídio do que os meninos brancos da mesma faixa etária, meninos e jovens homens da mesma faixa etária, esse me preocupa mais, porque se eu entendo que ser masculino é quase sinônimo de ser bem-sucedido, e convenhamos, não estamos numa sociedade em que meninos jovens negros vão ser bem-sucedidos, são a maioria dos desempregados, são os que menos terminam o ensino médio, a gente está criando uma sociedade de gente preparada para morrer ou desenganada com a vida ou sem perspectiva. É uma vida de frustração, né? Sim, e que se reflete nas dores, não só que eles sentem, mas nas dores que eles causam, né? Um homem que se sente solitário, não conversa sobre medos e sentimentos profundos nem com os melhores amigos, que muitas vezes não sabe o que está sentindo e se sente ameaçado, quer seja porque ele não é mais o provedor, quer seja porque ele não consegue um emprego, quer seja por qualquer outro motivo desses, ele vai usar a violência como linguagem, muitas vezes porque não consegue resolver na conversa, na palavra, vai ser violento com mulheres, com filhos, com outros homens, com eles mesmos. Então, a falta de perspectiva e o fato da gente ainda falar de uma masculinidade hegemônica, centralizada, e subalternizar todas essas outras possibilidades para o ser homem, né? Quer seja uma masculinidade negra que não tente um lugar na mesa patriarcal, porque a gente não chega lá mesmo. Uma masculinidade trans que, ao transicionar, não comece a cometer violência contra a mulher, e por aí vai. Enquanto a gente não conseguir essas masculinidades no plural, fica difícil para a gente. Por que você se interessou em se tornar um pesquisador de masculinidades? Probleminhas, né? Acho que ninguém que olha para isso não tem alguma questão que precede. A história é meio longa, mas resumindo, eu sou um homem negro de pele clara, filho de um homem negro com uma mãe branca. Meu pai sempre foi muito duro,
muito restrito, muito trabalhador, e eu tinha uma relação de amor e ódio com ele. Então, várias vezes eu não queria... Eu fiquei anos sem conversar com meu pai, e ao mesmo tempo, durante muito tempo, era chamado de Tarcisinho, parecia demais com ele, coisas do tipo. E essa mistura de amor e ódio me fez olhar, por quê? O que eu sinto sobre esse cara? Eu quero ser que nem esse cara ou não quero ser que nem esse cara? E aí eu fui mergulhar, tanto na minha história, quanto na história que me cercava, nas pesquisas, nos comportamentos de maneira geral. Meu pai não aprendeu esse jeito de ser homem do nada, né? Meu pai é filho de um vô, do meu avô Vicente, que morreu de chifrada quando ele tinha 2 meses de idade. Ele é irmão do Ismael, de quem eu herdo o nome, que foi assassinado quando ele tinha 6 ou 7 anos de idade. Meu pai trabalhava já com 5, 6 anos. Então, um cara que não teve pai, o irmão que era a referência de masculinidade a rimo de família foi assassinado. Ele não conseguiu terminar o ensino médio porque não tinha estudo, não tinha dinheiro, tinha que botar comida em casa. E depois ele foi estudar, fazer faculdade e tudo mais. O signo de masculinidade para esse cara é sobrevivência. Então, na cabeça do meu pai, sobreviver, garantir que eu sobreviveria também e garantir oportunidades para mim é mais do que ele jamais sonhou em ter. E durante muito tempo o que eu queria era amor, o que eu queria era carinho, o que eu queria era escuta. Então, foi um processo tanto de entrar, de me apaziguar com esse pai, conseguir me relacionar com ele, conseguir entender de onde ele vem, quanto de, pensando no Francisco, no Cisco, pensando de onde eu quero que ele vá, pensando que eu não quero que ele necessariamente conviva ou viva os mesmos signos e os mesmos debates internos e externos que eu precisei viver. E eu acho que também, querendo ou não, ser um homem nos dias de hoje nos convida ou a ficar nessa inércia e no recrudescer e se agarrar ao que você acha que trouxe até aqui, ou avançar, pesquisar, entender, ouvir. E aí, nesse sentido, eu tive não só muitos bons exemplos de mulheres incríveis ao meu redor, minha mãe, namoradas e quem quer que seja, que me faziam entender que tinha mais ali que eu tinha que olhar, quer seja pesquisas cada vez mais confluentes, né? A gente teve campanhas incríveis no Brasil, como Chega de Fio Fio, da Fincolga, a gente teve coisas também da revista Asmina, então acho que isso foi transformando e sentia que faltava olhar para o masculino, porque não tem como um gênero avançar, ainda que a gente fale de uma sociedade binária, que não fale tanto, né, das pessoas não binárias, não tem como as mulheres avançarem se os homens continuarem sendo criados do mesmo jeito, com a mesma vontade de manter tudo como está. Então, acho que foi por aí. Então, eu queria te perguntar, como é que você define o conceito hoje de masculinidade para os nossos Franciscos, Joãos e etc. Olha, nessa tentativa de fazer sempre uma conversa no plural, eu acho que eu teria dificuldade de fazer uma definição só. Mas eu posso falar qual é o esforço que eu tento fazer. O esforço que eu tento fazer é de aproximar masculinidades de humanidades. Porque essa dicotomia separa a gente não só do feminino, mas de coisas que poderiam ser entendidas ou vividas como masculinas também. E uma coisa besta que eu tento fazer, Fernanda, e eu não sei se você faz com os seus, eu tento fazer boas perguntas. Parece besta, mas muitas vezes fazer uma pergunta que a gente não faz normalmente gera uma resposta que eles não costumam dar e gera um espaço de conversa que eles sentem que a gente está disponível para escuta, que às vezes vem coisas que eles não costumam abrir, não costumam falar. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Ismael? Eu acho que sim. Eu posso falar sobre uma coisa que está no meu coração, junto com alguns amigos a gente está desenvolvendo. Claro. Eu sou cofundador de um projeto chamado IDPN, Instituto de Defesa da População Negra. A gente está sonhando um instituto para meninos e homens negros. E por que a gente está sonhando isso? Se a gente for notar, gente, desde a Constituição de 88, só tem um grupo minorizado no Brasil que não teve nenhuma lei proposta focada neles. A gente teve leis para garantir empregabilidade feminina, diminuir o gap salarial, leis para pessoas com deficiência terem empregabilidade.
A gente teve uma série de leis, por exemplo, para garantir um pouco mais de cidadania para pessoas LGBTQIAPN+. Mas quando a gente fala de arcabouço legal, a gente trata homens negros como se eles fossem homens. E os homens negros são maioria nas prisões, são maioria nos cemitérios, e a gente precisa olhar para esse grupo e começar a fazer ligações com dados públicos mesmos. A gente foi olhar o último censo, por exemplo, e no estado como a Bahia, nascem 11.650 meninos a mais do que meninas negras. Aos 19 anos, já o contingente de meninas negras já é maior do que o de meninos negros. Ou seja, a gente perde quase 12 mil meninos negros em 18 anos e a gente não conversa sobre isso. E a gente fala como se fosse a mesma coisa. E eu acho que tem um lugar como sociedade que a gente precisa se responsabilizar. Nós, homens negros, também, tá? Porque enquanto a gente ficar buscando um lugar na mesa patriarcal, a gente vai ficar matando, morrendo, em troca de migalhas, e a gente não senta na mesa. Pode até ser jogador de futebol, músico, pode saber que você não senta na mesa dos líderes políticos, dos líderes econômicos e tudo mais. A gente precisa criar outra noção de masculinidades para a gente, senão a gente vai adoecer ainda mais e continuar adoecendo a sociedade. Então, acho que essa é uma coisa que me preocupa muito, criar referências positivas e que possam ser benéficas para meninos negros, para que tenham espaço para sonho. Acho que esse é um recado, uma vontade, um desejo. Boa, Ismael, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu trabalho. Eu compartilho do teu desejo e consigo imaginar o quanto o teu Francisco se inspira em você. O Instituto Papo de Homem lançou recentemente o projeto Meninos, Sonhando os Homens do Futuro, que ouve meninos de 13 a 17 anos e busca entendê-los para, a partir daí, desenvolver ferramentas de acolhimento que façam sentido para eles. Tem muita informação interessante que vem sendo divulgada, entre elas algo que o Ismael menciona. 60% dos meninos entrevistados relataram que convivem com poucos ou nenhum homem que seja uma referência positiva sobre a vivência masculina. E metade dos meninos de 15 a 17 anos tem dúvidas de que são amados pelo pai. São dados impressionantes e que conversam com tudo que a gente vem tratando até aqui. Me lembrou um trecho específico do livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. A criança ferida dentro de muitos homens é um menino que, da primeira vez que falou suas verdades, foi silenciado pelo sadismo paterno por um mundo patriarcal que não queria que ele reivindicasse seus reais sentimentos. A criança ferida dentro de muitas mulheres é uma menina que foi ensinada desde os princípios da infância que deveria se tornar outra coisa que não ela mesma e negar seus verdadeiros sentimentos para atrair e agradar os outros. Essa reflexão faz parte do capítulo 4 do livro, em que a autora fala sobre honestidade, mas o livro inteiro é fundamental e é recheado de referências e dicas de outras obras e autores. Bom, eu também quero indicar o Mano a Mano, podcast apresentado pelo líder dos Racionais, Mano Brown. O foco do programa não é exatamente a masculinidade distorcida, mas vira e mexe esse assunto aparece por lá. E quando o Mano Brown fala, a gente tem que escutar. Eu gosto especialmente da entrevista dele com a Linda Quebrada no 4º episódio da 3ª temporada. Ali, eles falam muito sobre o que é ser homem, o que está embutido nessa palavra, nesse substantivo, nesse conceito. Eu considero quase um material histórico, porque é uma travesti conversando com um dos caras mais casca-grossa do Brasil, justamente sobre essa questão da masculinidade e o que significa tudo isso para ela e para ele. Pode parecer exagerado, mas é que não é sempre que a gente testemunha o lado vulnerável de um ícone da masculinidade brasileira. Ainda mais o Brown, que não é um ícone qualquer. Ele é uma referência masculina que atravessa não só gerações, o que é bem difícil, mas também classes sociais, o que é quase impossível. Brown, que como todos nós é fruto de seu tempo, já reconheceu o machismo em letras mais antigas dos Racionais, como o rap Mulheres Vulgares. Mas desde que se tornou um cinquentão, parece estar mais de peito aberto do que nunca. Ainda bem.
E, nossa, como é importante que figuras influentes e inteligentes como Mano Brown se manifestem publicamente e deem sua contribuição para o debate, que ou é público ou não existe. Um outro podcast que eu já citei aqui é o Float Vibes, dos psicanalistas Lucas Lidk e André Alves Oliveira, que trata de temas contemporâneos pela perspectiva da psicanálise. Todos os episódios são bem interessantes. Sugiro aqui o conflito do masculino e o solidão gay, que abordam muito bem a nossa temática. O conteúdo do podcast virou livro, o Vibes em Análise. Tem um livro que ainda não tem tradução no Brasil, chamado Boy Mom, da britânica Ruth Whipman. Eu gosto muito do subtítulo, Reimaginando a Infância na Era da Masculinidade Impossível. A Ruth é mãe de 3 meninos e a ideia para o livro surgiu dela pensando como que vai ser para eles crescerem nesse mundo pós-Me Too, aquele movimento que viralizou em 2017 com mulheres do mundo todo compartilhando experiências de violência sexual que elas tinham vivido. O mundo pós-Me Too é um mundo que coletivamente parece ter chegado à conclusão de que sim, a gente sempre normalizou um comportamento inaceitável. Mas e agora? Depois da desconstrução, o que será construído? Eu não sei. Estamos, inclusive, nesse momento tentando descobrir, não é? Também quero indicar 2 espetáculos de teatro. A peça Prima Facie, que trata sobre a violência de gênero e ajudou a mudar as leis britânicas de abuso. A Débora Falabella, para variar, está maravilhosa em cena. E o outro espetáculo é o monólogo King Kong Fran, criado pela atriz e roteirista Rafaela Azevedo, que subverte a lógica patriarcal e convida o público a conhecer o avesso dos estereótipos do que se entende comumente por feminino. É muito bom, mas pode ser incômodo para alguns homens, sim. Já ouvi alguns relatos nessa linha. Mas é isso, gente. Para investigar as causas da masculinidade distorcida, precisamos que eles mergulhem em si mesmos e se investiguem com a tal curiosidade de um mergulhador. E a arte pode ser um ótimo disparador para isso. No caso do ator e roteirista Gregório Duvivier, não foi nem um filme a que ele assistiu que o fez acessar certos sentimentos. Foi um filme no qual ele trabalhou. Olha essa história. Um trabalho que eu fiz que foi bem terapêutico foi A Vida Invisível, do Karim Ainuz, que é um filme que fala sobre essa vida invisibilizada, né, de tantas mulheres. E foi o caso da minha avó. Minha avó era uma pessoa muito talentosa, muito brilhante, mesmo em tudo que ela fazia. Ela pianista, compositora. Aliás, minhas 2 avós eram muito talentosas. Uma mais para música, outra mais para as artes plásticas. E as 2 foram casadas com homens narcísicos que silenciaram elas. Então elas passaram a vida em segundo plano, em terceiro plano, porque tinham os homens e tinham os filhos. E minhas 2 avós tiveram essa vida no terceiro plano e que não realizaram nem 10% do que eram capazes. E fazer o filme, contar a história dessas mulheres, que é a história das nossas avós, foi muito doloroso e muito terapêutico para mim. Até porque, por uma coincidência, eu levei as roupas do meu avô, porque a figurinista, Marininha Franco, a Marininha pediu pra gente trazer nossas roupas, se tivesse roupas velhas, porque é o filme dos anos 50 e ela queria ver o que a gente tinha em casa, se tivesse roupa de avô, era bom. E eu levei as roupas do meu avô que estavam comigo, mas eu nunca tinha usado, porque são roupas bem velhas. E cabiam perfeitamente em mim, perfeitamente, parecia feito no alfaiate, sob medida. Então eu estou usando no filme as calças do meu avô, o sapato do meu avô, uma camisa. Então foi estranhíssimo vestir as roupas do meu avô, que era um cara tóxico, sobretudo com a minha avó, embora fosse um avô adorável. Era um marido péssimo, e foi um pai também péssimo, mas foi um avô querido. Então, para mim, vestir as roupas dele foi muito simbólico, no sentido de que eu estava ali também corporificando algo que foi silenciado na minha família, porque a gente não lembra do avô como tóxico necessariamente. Ele foi um velhinho querido, mas ele foi responsável por calar, por silenciar a minha avó, assim como tantas avós. Essa é a história de todas as avós, né? A Vida Invisível é um filme muito forte, porque é a história de todas as avós, praticamente.
na minha família pelo menos, todas invisibilizadas, caladas, silenciadas pelos seus homens, pelos seus maridos. Então foi também um luto fazer esse filme e foi uma maneira de lidar com esse fantasma e também de prometer que eu não o repetiria. Uau, terapêutico mesmo, hein, Greg? Não deve ter sido fácil, mas que bom que você saiu melhor desse processo. Eu queria destacar aqui a tua autorresponsabilidade em dizer que não repetiria os passos do teu avô, porque muitas vezes falta isso. Os homens precisam se responsabilizar. Eles têm que ser responsáveis pelos seus atos e comportamentos. Mas todo mundo está inserido num coletivo maior. E todo mundo, de uma forma ou de outra, influencia e é influenciado por esse coletivo. Se é preciso de uma aldeia para criar uma criança, é porque ninguém é uma ilha. Eu juntei um provérbio africano com a frase do filósofo inglês Thomas Moros, justamente para ilustrar como tudo está conectado. Nesse oceano de conhecimento, eu queria também propor indicações de outros faróis que têm ajudado a iluminar esse caminho que eu, o Rodrigo e as crianças também topamos embarcar. São nomes como Rita Von Hunt, Natália Timmerman, Luciano Ramos, Alexandre Coimbra, Lua Barros, Lucas Lidke, Vera Iaconelli, Bruno Torturra, Mili Lacombe. Poderia passar horas falando desses e outros pensadores e pensadoras que eu acabei não citando. Pessoas que podem nos ajudar a construir uma visão mais crítica e uma abordagem menos calcada no medo e na culpa e mais no autoconhecimento e na responsabilidade. Não custa lembrar que essa bibliografia emocional é apenas uma sugestão, tá bom? A ideia é encontrar obras que façam sentido para a sua realidade. Esses que eu compartilhei hoje, as dicas de livros e filmes que foram mencionados ao longo de toda a temporada, são alguns dos que fazem sentido para a Fernanda de hoje. A graça dessa lista, aliás, é justamente essa. Ela está sempre se transformando. E se faltou alguma obra nessas minhas indicações, escrevam aí no comentário. Vamos fazer desse espaço uma fonte de pesquisa perene. No próximo episódio, eu recebo a maravilhosa, brilhante e inigualável Rita Von Hunt, num papo delicioso e complexo, como são os melhores papos, não é? E o melhor de tudo, presencial. Até lá, um beijo sem vergonha. O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é homem-pausa e eu criei esse termo para provocar a reflexão de que não existe uma única maneira de ser homem. E você segue comigo pelos próximos episódios. Até lá! Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luca Bopp. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim.